Fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar aí uns minutinhos, como sempre, né? Para que a gente possa, para que o pessoal possa estar entrando aí e a gente poder dar início. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda, filha. Então vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente possa dar início. Esperar aqueles minutos de sempre, né? Sem se atrasar por conta de nada. Oxalá nos abençoe, filha. Boa noite. E hoje o tema será assim muito importante, né? As pessoas que estão entrando, o tema será muito importante. Nós falaremos sobre animismo, né? Sobre a mistificação, que é algo que tem acontecido muito nas casas, né, espirituais. Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Então, estamos esperando aqueles minutinhos, né, para a gente poder estar dando início. Boa noite, Alba, seja bem-vinda, Valéria. Então é isso, estamos esperando aqueles minutinhos para que a gente possa dar... Boa noite, Alex, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda, filha. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo, meu amigo, casa de reunião, tamo junto. Boa noite, Beth, seja bem-vinda aí, casa de reunião também. Boa noite, Aurora, seja bem-vinda, filha, Oxalá nos abençoe. Então, como eu estava falando, a gente vai esperar aí um pouquinho, coisa de 1 minutinho, 2, para a gente poder dar início, né, a nossa live de hoje, que será bastante interessante. Falaremos de animismo, misticismo e etc, né? Isso é fundamental a gente estar falando nisso. Boa noite, Lê, seja bem-vinda. Obrigado aí pelos likes, Lê. É importante, né? A gente ter aí para que o pessoal possa falar se está gostando ou não, né, da live, da live. Então é importante eles darem aí os likes e tal para a gente saber. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Te amo. Eu queria também falar que hoje a gente está começando 6h30, né? E o nosso horário da live é sempre 8 horas da noite. E aí a gente está começando 6h30 porque eu estou me especializando, né? Estou fazendo mais um curso, estou me especializando aí em mais alguma coisa espiritual. É uma surpresa, né? Eu não vou mencionar aqui agora, mas com o intuito da gente estar melhorando ainda mais e para poder ajudar ainda mais aquelas pessoas que vão buscar, né, a nossa ajuda. É uma questão que trabalha principalmente a parte da cura, né? Porque hoje a cura é o mais importante de tudo. Então é uma especialização, né, na parte, vou falar porque é besteira, né? Mas é uma especialização na parte das ervas, né? Então é diferente de tudo que está acostumado. Fala em ervas, as pessoas acham que já sabe de tudo e tal, e não, tá bem longe, né? Então é uma especialização que fala de uma coisa muito profunda sobre essa parte, aonde logicamente a gente tem que saber filtrar, né, o que está sendo falado ali, porque às vezes as pessoas se perdem, mas é algo que vai poder ajudar bastante as outras pessoas aí. Lê, legal o que você está fazendo, né? Tá mencionando o nome das pessoas, e isso chama as pessoas, né, para que as pessoas tenham a oportunidade de ver o vídeo. É legal, quem conhece pessoas aí que está precisando, né, de ajuda e tal, escreve o nome dessa pessoa aí que automaticamente ela vai ser sinalizada no vídeo, né? Lembrando, né, que eu tenho falado sempre aí que a gente vai daqui a um tempo passar para o YouTube. Então quem ainda não conhece lá o canal,
tá lá para se cadastrar e ver os futuros vídeos que serão por lá online, né? O canal do YouTube está lá como se fosse uma biblioteca, né? E é importante às vezes a gente estar online aqui, porque é onde a gente tira as dúvidas, né? Porque lá a gente não consegue ver as dúvidas, não sei se, né? Não dá para perguntar assim e ter a resposta na hora. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda aí. Boa noite, Ana. Beijo no coração, beijo aí no meu pai também. Então, deixa eu ver aqui o tempo. Então, 5 minutos é a hora que a gente dá para as pessoas entrarem, ok? Então vamos aqui a nossa oração de praxe, né? É uma coisa bem simples para a gente não desfocar. Então a gente nesse dia agradece mais uma vez, gratidão sempre por podermos estar aqui, né? Continuarmos bem diante dessa pandemia e toda essa dificuldade. Aí humildemente a gente pede ao nosso espírito guia, ao nosso mentor, aos nossos guardiões, que são coisas diferentes, para que eles possam estar aí nos orientando, estar nos iluminando, né? E estar nos intuindo aquilo que é positivo, aquilo que é certo a gente fazer, né? Pedimos a Deus, ao nosso mestre, irmão e amigo Jesus, nossa Virgem Maria, para que estejam olhando por nós, né? E sempre que possamos estar nos desviando do caminho, que eles possam colocar alguém ou alguma coisa, seja lá o que for, para nos chamar a atenção e a gente ser resgatado, né? E podermos assim realizar a nossa missão aqui, dessa vida aqui, tá bom? Amém, que assim seja, por 3 vezes o 3. Queria avisar aí pro pessoal, né, que me acompanha e que vai lá em casa, que quem tá no meu grupo, tudo bem, quem não está no meu grupo de Zap, mas que vai lá em casa, para não esquecer de me chamar, porque dia 30 nós teremos um ritual lá, né? E aí se não me chamar no Zap, não vai participar, né? E o ritual ele custa caro, ele custa um lápis número 2 preto e uma moeda de R$1, ok? Esse ritual só acontece 4 vezes no ano, só pode ser realizado em datas exclusivas, ok? Então, lembrando aí a todos que quem não tiver, me chame aí para eu passar as coordenadas. Será no dia 30 por volta de 3 ou 4 horas da tarde, ok? Esse ritual, ou um pouquinho mais tarde, não sei ainda. O horário eu ainda vou ver direitinho para colocar lá. E eu quero deixar também avisado aí as pessoas que no dia 5 de julho eu devo voltar, mas apenas com as mesas. Ou seja, as mesas kardecistas, a mesa Fraternidade Branca e etc. Valeu, Beth. Então, assim, logicamente eu vou dar a oportunidade, né, da gente estar... vou iniciar a aula lá, uma aula diferenciada, então a gente vai iniciar essa aula no dia 5, no domingo, para que as pessoas estejam melhores preparadas por conta de toda essa pandemia aí, elas possam estar melhores preparadas para atuar numa mesa kardecista ou Fraternidade Branca, ou na parte de antepassados, porque a gente também cuida da parte de antepassado lá, tá bom? E assim, lembrando a todos que a gente está aqui no intuito de ajudar a todo mundo, né? Muita gente vê a live e entende
sei lá, qualquer outra coisa que não seja para ajudar. Então, não tem problema. Se você está entendendo assim, não precisa compartilhar, não precisa assistir, não precisa nada. Porque todos nós temos a nossa hora de despertar. Esses vídeos é simplesmente para ajudar você a despertar, para dar a oportunidade de você acordar. Porque todos nós temos a nossa missão. Então não pense que se hoje está tudo bem, amanhã continuará tudo bem. Não vai continuar, né? Porque todos nós temos nosso chamado. Boa noite aí, boa noite a todos. Boa noite, Eliette. Boa noite, meu irmão Ulisses. Boa noite, Débora. Beijo aí em todos. Então, boa noite, Magna. Seja bem-vinda. Então, não pense que pô, tá tudo bem, eu tô na pandemia, tá tudo ótimo, tá tudo... Não é assim, entendeu? As coisas, elas não vão ficar dessa forma, porque todos nós temos o nosso chamado. E se a gente teimar com a espiritualidade, veja bem, não sou eu que estou falando isso, não sou eu, é só estudar, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é só estudar qualquer coisa aí que vocês vão ver que na verdade eu só estou traduzindo, né, ou na verdade trazendo a mensagem. Então, a gente precisa realizar a nossa missão, né, e a nossa missão se constitui em evoluir pessoalmente, né, e ajudar na evolução do próximo, fazer a nossa parte, né? Então é isso aí. Vamos dar aqui a continuidade. Nós já fizemos a nossa oração. Já deu tempo de entrar aí quem tem que entrar. Boa noite, Eleni. Seja bem-vinda. Xalá nos abençoe sempre. Então a gente vai começar aqui hoje falando de animismo, né? É sempre importante. Depois o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde assistiu o início do vídeo, né, que a gente fala sempre algumas coisas importantes. E antes de mais nada eu queria agradecer a ajuda que todas as pessoas deram, né, e ainda estão dando das cestas básicas. Realmente isso está fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigado aí a todos que continuam nesse propósito. Boa noite, meu amigo, meu irmão Anderson, professor Anderson. Seja bem-vindo, professor Anderson. E parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando aí em Belford Roxo, essa luta, nessa coisa braba que é a gente combater a corrupção. Parabéns mesmo, tá? Seja bem-vinda, Adriana. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre um pouquinho de animismo. Uma coisa assim muito séria, né? E que acontece em muitos locais, e infelizmente as pessoas nem sabem, né, que às vezes passa por isso. Bom, eu vou ler aqui o que é animismo e a gente vai falar, né? São fenômenos intelectuais ou físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea, ações que o homem vive e exerce além dos limites do corpo, cuja causa é o próprio homem. O médium, sem nenhuma ideia de mistificação, recolhe impressões do seu passado e as transmite como se estivesse atuado por um espírito, ou seja, estivesse sendo, né, atuado por um espírito. Na incorporação, o animismo se dá quando o médium vibra na própria vibração, né, de um ambiente ou de uma casa, ou seja, né, dentro dessa situação, achando estar incorporado por uma determinada entidade. Ele acha, ele não está. O médium nessa condição deve ser tratado e restituído ao trabalho após o problema solucionado. O melhor remédio contra o animismo é a humildade e o esclarecimento, quer dizer, o conhecimento. É importante ressaltar que o médium anímico não o faz por leviandade, ou seja, por maldade, né? Ele muitas vezes não tem consciência desse problema.
Então, o que é o animismo? É a gente achar que está incorporado com aquela entidade. Mas aí a gente está fazendo mal? Não. A gente está errado? Não. A gente tem que ser tratado. O que acontece? Lá na minha casa, a gente já teve muita gente que no início era anímica. Mas em momento nenhum eu cheguei para falar isso para eles, né? Então assim, a gente vai trabalhando, por isso que na casa tem que ter o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele se constitui em duas partes, o teórico e o prático. Se não tiver o desenvolvimento teórico e o prático, aí você vai ver um monte de gente achando que está incorporado com a entidade e na verdade não está. Entendeu? Então esse é o grande problema. Mas tudo depende do desenvolvimento teórico e prático. E aquelas pessoas que estão no desenvolvimento, não tem problema se elas estarem passando por isso. Porque isso também é um processo, né? O líder tem que ter esse discernimento e essa sabedoria. Isso também é um processo. Muitas pessoas, elas estão anímicas no primeiro momento, no primeiro mês ou no primeiro ano, mas conforme elas vão estudando, vão desempenhando um bom papel, vão tentando, vão buscando a sua melhoria na moral, na ética, etc. e tal, não tem como, porque aquela espiritualidade, a cada dia ela está mais próxima daquela pessoa. Então, chega um momento que ela estará acoplada mesmo. E mesmo aquelas pessoas às vezes nem estão incorporadas, mas conseguem falar a vida da pessoa toda, ou conseguem ajudar, ou dar orientações, dar conselhos, porque o espírito acaba estando acoplado mentalmente, como a gente falou lá atrás, e passa aquelas orientações para aquela pessoa ajudar aquela outra pessoa ali. Entendeu? Então, isso é o animismo. Ok? Mas não eu já vi muita gente fazer isso, não os líderes fazer com que aquela pessoa passe vergonha, né? Que isso acontece muito. O cara não tá com nada. Pô lá, a entidade só bebe, fuma, dança e não faz nada. Então, aí é problema do líder. Entendeu? Ela não pode deixar dançar, beber e fumar. Tem que ter um trabalho. Ou ela pode até beber, dançar e fumar, mas tem que ter uma coisa dosada, tem que ter um trabalho, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter aula, né, que é o desenvolvimento prático e teórico, para que essas coisas não aconteçam mais. Entendeu? Vamos pular aqui para a próxima etapa, que a gente fala de mistificação. Aí já complica um pouquinho, né? E isso, tanto o animismo como a mistificação, e como tudo que eu tenho falado aqui, eu coloco lá no título, Umbanda mais kardecismo. Mas isso é tudo, é candomblé, é tudo, absolutamente tudo, né? Porque o que mais tem também é no candomblé. As pessoas achando que vai virar com o orixá, ou que vai virar com o próprio Exu, e fazendo um monte de besteira antes, né, daquele ritual. Né? Então fica difícil. Aí não vem que não tem como. Né? E aí por isso a vida dessas pessoas vira um inferno, né? Por causa da lei de causa e efeito, e principalmente porque está usando aquela entidade. E aí, né, acaba passando por todas essas dificuldades. Bom, mistificação, ato ou efeito de enganar. Olha o problema. Ato ou efeito de enganar, iludir, né? Abusando da credibilidade das pessoas. Pode ser ela direta ou indiretamente. Direta é o médium que de má fé, tendo um mau caráter, tá? Irresponsável, ganancioso, ignorante, que finge estar atuado por uma determinada entidade para tirar algum proveito desse fato, muitas vezes apenas por vaidade. O que não falta é isso aí, né? É aquelas pessoas que estão viradas com a entidade aí, e a entidade só sabe pedir dinheiro. Porra,
que tem por aí entidade que só sabe pedir dinheiro, não está no gibi. Entendeu? Vou te falar. Então as pessoas estão viradas com aquela entidade, e aí a entidade fala que precisa do dinheiro para comprar uma casa para o médium. Né? Ela não pede para casa espiritual, ela não pede para outra pessoa que está precisando. É complicado, né? Então, assim, difícil, né? Então, o que tem muito por aí é isso, é o misticismo dessa forma direta. Tá cheio aí de gente mau caráter usando a espiritualidade em benefício próprio, né? Às vezes gente querendo aproveitar a espiritualidade para ter relacionamento com mulher ou para ter relacionamento com homem. Aquela, ó, vou te falar, é só fazer uma pesquisa, sai por aí perguntando que você vai ver que tem um montão, entendeu? Então é isso que a gente precisa acabar, isso tem que acabar, entendeu? Porque senão a espiritualidade, ela perde a credibilidade. E aí, não é que a espiritualidade perde a credibilidade, as casas perdem a credibilidade, aí as entidades de luz não vão naquelas casas mais, né? E aí as pessoas vão para onde? Para onde que as pessoas vão? Aí desmotiva, desiste e tal, e aí as pessoas acabam naquele ciclo vicioso, a vida fica ruim, porque tem que realizar a missão, mas não consegue encontrar um lugar decente, um lugar que dá aula, que isso, que aquilo outro, e que não deixa acabar com isso. Aí a Magna, é isso aí. Pedindo ouro, então, Ave Maria. Olha, eu vou te falar, pedindo ouro, então, porra, eu já vi centenas, entendeu? Centenas dela, pedindo ouro. Ih, olha, eu vou te falar. Então, assim, é muito triste, muito lamentável, né? Uma coisa é você querer presentear aquela entidade, e muitas vezes nem sei se a entidade aceita, mas se ela aceitar, show de bola. Mas uma coisa é você querer presentear a entidade, outra coisa é a entidade te pedir um ouro para ela usar. Pô, tá de sacanagem. Desculpa eu falar essa palavra, mas tá de sacanagem. Não dá. Porra, o espírito tá preocupado com ele usar alguma coisa de ouro. Pô, o espírito não tá nem aí para isso. Se ele usa alguma coisa, se ele não usa nada, se ele usar de lata, de ouro, de madeira, de qualquer coisa, entendeu? Então isso aí é isso aí, ó, é o misticismo direto. É aquela pessoa que tá ali, porra, cheia de malandragem, entendeu? Então as pessoas ficam irritadas comigo quando eu falo essas coisas e vai para a internet, vai para outras casas, né, de axé, e no entanto, na verdade, todo mundo tinha que compartilhar isso. Porra, para que os líderes não permitissem isso nessas casas espirituais, porque isso não é entidade. A entidade não precisa disso, o espírito não precisa, entendeu? Tá certo que se você dá para ele pode usar, não tem problema, é uma coisa dele. Mas ele pedir para você, principalmente alguma coisa de ouro, e o que o ouro representa para um espírito? Ai, caraca, é complicado, mas vamos lá, né? A segunda forma é indireta. Desculpa, gente, mas eu tenho que rir, né? A segunda forma é indireta. Quando é o espírito comunicante que se faz passar por uma entidade evoluída ou um espírito familiar. Por isso a necessidade do médium estudar, se equilibrar, levar a sério a sua mediunidade para não cair nas teias de espíritos mistificadores. Nada mais é do que quiumba. É quiumba puro, né? Quiumba significa espíritos enganadores, aqueles que fingem ser o que não é. Entendeu? É complicado. Ah, eu sou Maria Padilha não sei o que lá. E não é porcaria nenhuma, é um espírito enganador, um quiumba brabo, né? E aí fica jogando o nome da religião no chão. Claro, Magna, com certeza existem pessoas sérias e que trabalham de maneira correta, entendeu? Mas é que infelizmente a gente vê muito aí as pessoas usando, né, o nome das entidades, usando a espiritualidade para essas situações. Claro que tudo que eu estou falando aqui só vai doer no coração
daquele que não faz a coisa certa, né? Daqueles que estão tranquilos, não vai acontecer nada, não vai sentir nada, vai até ficar feliz. Pô, legal, tem alguém falando isso, entendeu? E aquele que está fazendo a coisa errada, que isso sirva de sinal, né? Que isso possa sinalizar a ele e ele ou ela mudar a conduta, né? E realmente trabalhar da forma correta, que senão fica realmente complicado, né? Vamos lá então para o próximo item. Vidência é uma mediunidade? É uma pergunta. Vidência é mediunidade? Né? É isso aí, Márcio. Então, vamos ler, vamos fazer a leitura aqui. É uma questão controversa que nos aponta para duas possibilidades de resposta. Uma, como eu falo aqui, eu não estou falando nada. Eu apenas dou a minha opinião, claro, mas baseado no que está escrito, né? E não está escrito por mim, e sim pelo que eu estudo, né? Nos livros que eu estudo. Quem quiser é só me chamar aí no privado, eu falo os livros, né? Não tem problema nenhum. E sempre estou citando aqui, né? É só olhar as lives passadas aí que vai ver que eu cito vários, né, livros e é só estudar. Então vamos lá. Segundo Allan Kardec, segundo Allan Kardec, vidência é um tipo de mediunidade. Ele nos diz que vidência é a possibilidade que possuem alguns médios de ver com os olhos da alma. São médios dotados da faculdade de ver os espíritos desencarnados ou do mundo espiritual, como acontece, por exemplo, com o Divaldo Franco, né? Aí tem um montão de gente que fala assim: eu estou vendo um monte de espírito, né? É raro que esta faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita, mesmo que não exista a atuação de um espírito. A partir do momento que um médium vê coisas do mundo espiritual, ele está sendo um medianeiro do plano físico para o próprio plano espiritual. Portanto, está sendo médium. Ok? Isso é a definição que Allan Kardec deu, né? E vocês viram aqui, né, que é extremamente raro que a pessoa passe a vida inteira vendo espíritos. Não é impossível, é raro, né? Porque a pessoa que vive a vida inteira vendo espíritos, ela tem uma grande missão espiritual. Ela não pode estar largada por aí, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, dizendo que vê espírito para todo mundo e não faz nada. Então, suspeite disso, tá? A segunda resposta: existe uma corrente que afirma que a vidência astral é um sentido humano, resultado do desenvolvimento do chácara frontal. Sendo assim, o encarnado, ao exercer o sentido da vidência, não está sendo intermediário nenhum de nenhum desencarnado, né? Isso aí são aquelas pessoas que meditam demais, que abrem o seu chácara frontal, ok? Expande, e aí conseguem ver coisas, não só como espíritos, mas ver futuro, ver acontecimentos e etc. e tal, ok? Ele apenas está enxergando o plano astral da mesma maneira que nós enxergamos o plano físico. E aí não tem problema. Vamos para um outro item aqui, o desenvolvimento mediúnico. Ok? O que isso quer dizer? É a lapidação do médium para que ele se torne capaz de cumprir com equilíbrio e dignidade o seu mandato mediúnico. Todos têm isso, sem exceção. A mediunidade depende do amadurecimento. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Mas todos têm isso? Todos têm isso. Mas eu não quero. Problema
É seu. Ah, eu não vou fazer. Entendeu? Então, ninguém tem nada a ver com isso. Significa que você tem o tal do livre-arbítrio, que se chama escolha. E aí você escolheu isso. Mas toda escolha traz consequências. E se escolher mal, consequências ruins, terá. Se escolher bem, consequências boas, terá. Isso é a lei. Né? Ó, eu vou fazer assim, ó, lei de causa e efeito. Ó, o que é a lei de causa e efeito? Ó, o dedão aqui é Deus, é a espiritualidade. Esse aqui é a causa, tá? Ó, e ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó o efeito, ó. Então você causa uma coisa e a Trindade te devolve o efeito, ou seja, 3 vezes mais. Tudo que você causa, você recebe 3 vezes mais. Então, né? Vamos ter atenção aí, porque senão é por isso que acontece muitas coisas, tá? Vamos dar continuidade aqui. A mediunidade depende do amadurecimento espontâneo e oportuno que se deve aperfeiçoar e disciplinar para a obtenção de resultados favoráveis. Colocado na corrente, o médium sentirá, desde os primeiros contatos, as influências do ambiente, que tanto podem ser de espíritos evoluídos como de espíritos perturbadores, ou as impressões do seu próprio consciente desequilibrado, ok? Conforme a natureza ou grau dessas influências, até passadas mesmo, né? O médium poderá se entregar totalmente às sensações ou não. Vai depender da consciência dele. Sua reação será de acordo com seu equilíbrio espiritual, mental e o seu conhecimento desse próprio fenômeno. A sua confiança na espiritualidade, né? E de alguns médiuns podem também se descontrolar, né? Se amedrontar e com isso se desequilibrarem diante dessa situação. O primeiro passo para o desenvolvimento mediúnico equilibrado consiste em um médium procurar um lugar adequado. Lugar adequado não é sua casa, tá? Depois a gente vai falar disso. Mas o primeiro passo para um desenvolvimento mediúnico equilibrado consiste em um médium procurar um lugar adequado para que isso seja feito, sendo a mediunidade um fator natural do ser humano. É lógico que o encarnado já veio para o plano físico preparado para exercê-la, principalmente a mediunidade probatória, que a gente já falou sobre isso lá atrás, é só assistir as lives, que é a mais comum nesse planeta. Ok? Observação. A maioria dos médiuns pediu, imploraram e suplicaram por isso, por esse mandato aqui. Então todos nós pedimos, porque é isso que faz o nosso espírito evoluir. E a gente sair da estagnação e voltar para essa situação chata que a gente vive aqui. Entendeu? Então fica realmente bem complicado, né? Daqui a pouco eu leio aí o que o pessoal tá escrevendo e perguntando, tá bom? Bom, importante dizer, sendo a mediunidade fator natural e compromisso selado com o astral, ela se manifestará naturalmente no médium, quer ele queira ou não, principalmente em médios que tenham um comprometimento maior com o plano espiritual. E aí, aqui, essa manifestação não quer dizer que você vai ser jogado para lá e para cá, não. Não é isso, não. Que as pessoas acham que né, é isso. Não, muitas vezes, eu acho até que a grande maioria das vezes, não todas, isso é uma encenação. Entendeu? Porque o espírito, ele não precisa jogar ninguém na parede.
e nem fazer nada desse tipo, senão vira uma possessão, né? O espírito está aqui para ajudar, para o desenvolvimento. Quando o médium é teimoso, aí acontece umas surras, né? Mas muitas vezes a surra vem na vida. Muitas vezes a surra vem na vida. A vida começa a ter vários problemas de várias formas, entendeu? Então, às vezes a entidade vai, dá até um sacodezinho na pessoa, mas existem coisas aí fora exacerbadas. A entidade faz isso, faz aquilo outro. A entidade não vai furar a carne de ninguém. Não vai. Entendeu? É complicado. Pra quê? Só se for para se exibir, né? Isso aí, ao contrário, parece castigo do médium, mas não, vai até falar que ela tá ali por isso, por aquilo, por outro. Então é complicado, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a entidade boa não é a que come caco de vidro, não, tá? A entidade boa não é a que pisa no fogo, a entidade boa não é a que bebe 30 garrafas de cachaça, a entidade boa não é nada disso. Entidade boa, entidade que é entidade, a gente vê que ela é boa, ó, com o que ela fala, com o que ela prega, né? E com o que ela realiza na vida das pessoas. Tu vai ali ver uma entidade pisando no prego, enrolada na arame farpado, comendo fogo. E aí essa entidade veio falar o que para você? Falou contigo? Te ajudou? Deu uma orientação? Te alertou? Te deu alguma direção? Não, então, por favor, não dá. Então é exibicionismo, né? Exibicionismo. Não tem nada de... Pra que isso? Pra quê? Por acaso ela precisa provar alguma coisa para alguém? Entidade firme, entidade de luz, a gente chama até esqueci o nome agora, meu Deus. Entidades de lei, né? Elas não precisam provar nada para ninguém dessa forma. É através da palavra. Simples. É através da palavra. É através daquilo que ela vai falar para aquela pessoa. Através da consulta que ela vai dar para aquela pessoa, que ninguém sabe. A entidade está ali. Como é que ela vai saber quem é aquela pessoa? É o quê? E também não tem que esperar que a entidade está ali para falar sobre a sua vida, mas no intuito de te ajudar. A entidade não tem que falar 100% da tua vida, não. Ela não precisa provar nada para você. Muitas vezes a entidade vai chegar para você e vai falar coisas que você realmente vai falar, pô, tem uma entidade aí. Realmente existe um espírito aí, né? Para passar aquela credibilidade para você e vai te dar direção. Aí, se você for naquela direção, ótimo. Se não for, ela não vai ficar perdendo tempo de falar sua vida de cabo a rabo para uma pessoa que não está nem aí. Entendeu? De repente, se você se demonstrar a uma outra pessoa, aí esse tipo de espírito ele vai aos poucos te nutrindo com mais informações, te nutrindo com mais objetivo. A minha entidade faz isso. Entendeu? Então vai te nutrindo com direções, com isso, com aquilo, outro. Então é assim que as minhas entidades reagem com as pessoas. Se for lá, qualquer um que for lá, vai falar com aquele espírito que está ali comigo e não precisa falar nada da sua vida, não. Vai chegar lá e vai ouvir. Mas também as minhas, lá em casa, é assim. A entidade não fala 100% da vida da pessoa. Para quê? Ela vai falar o que é mais importante, vai direcionar, vai dar a oportunidade das pessoas despertar, entendeu? Despertou, começou, aí sim, aí vai indo, senão é perda de tempo, entendeu? A gente está ali só para plantar a semente, plantou a semente, aí a gente começa a regar. Agora, plantou a semente, não deu fruto nenhum, então vai com Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Então esse é o grande lance dessa questão aqui. Então o espírito que está comendo caco de vidro, pisando no ferro,
fazendo qualquer coisa, esfaqueando o médio, sei lá, fazendo... Desconfie disso, isso aí não é espírito de luz, desconfie. Né? Porque a gente está em outra época. Lá atrás, os espíritos precisaram fazer essas coisas para mostrar credibilidade. Mas desde que Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco comprovaram todas através dos evangelhos, tudo, e que tudo é verdade, inclusive, como eu falei, Chico Xavier psicografou uma carta e um outro médium uma outra carta, eu não me lembro o nome dele, mas um psicografou páginas ímpares, o outro páginas pares. Até eles entenderem isso demorou um tempo. Mas aí eles entenderam e aí colocaram uma dentro da outra e formou um livro. Porra, então não tem como duvidar de nada, mas tem gente que duvida. Entendeu? Tem gente que duvida de tudo. Então, porra, se duvida de tudo, vai reencarnar aqui de novo e vai penar até o dia que despertar e fazer sua parte. Fato, goste ou não, será dessa forma. Tá? Então vamos lá. Por isso é fundamental que, ao sentir os sintomas, o médium procure um centro sério. Centro sério, a gente já cansou de dizer aí, né? Como é que tem que ser. Seja ele de qual linha for. O principal é que ele se sinta bem, confiante na corrente e que tenha afinidade com a linha de trabalho realizada na casa espiritual. Ele deve ficar atento, pois quando não busca ajuda para desenvolver o seu dom natural, pode cair num perigo extremo. Sou eu que estou falando, não sou eu. Sou eu? Não. Então, né? Ah, mas qual é o perigo extremo? Várias situações, vários sofrimentos, várias perdas, várias dores, um ciclo que não termina, entendeu? Uma frasezinha aqui: toda porta aberta, qualquer cachorro entra, né? Então a gente só está bem resguardado fazendo a nossa parte numa casa espiritual séria, em gente que é sério, que quer ajudar mesmo, de fato, entendeu? É isso aí. É isso aí, Márcio. Vai encarnar 500 mil vezes é pouco, né? Bom, as manifestações vão acontecer estando ele dentro de um centro ou não, né? Mediunidade equilibrada e abençoada pelos espíritos elevados se desenvolve em templos religiosos, ok? Vou repetir. Mediunidade equilibrada e abençoada por espíritos elevados se desenvolve em templos religiosos sérios. Tá? Bom, como o médium pode saber qual será o lugar certo para iniciar seu sacerdócio mediúnico? E aí? Show, né? Vamos lá. Qualquer casa espírita ou espiritualista que respeite alguns preceitos. Vamos a eles. A direção dos trabalhos deve estar com as pessoas competentes, seguras, equilibradas e moralizadas. E já viu que não é uma missão fácil. Ó, vamos lá, de novo. A direção dos trabalhos, os líderes que compõem aquele trabalho, devem estar em pessoas competentes, que significa que sabem o que estão fazendo. Seguras, tenha o conhecimento daquilo que está realizando. Equilibradas, pessoas que, né, são equilibradas não só espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, etc. E moralizadas, esse então é mais difícil ainda, né? A casa deve primar pela disciplina e pelo trabalho caridoso e fraterno. Como eu falei, a casa... a minha casa faz cristais. Não pode cobrar. A minha casa faz cromoterapia. Não pode cobrar. A minha casa faz fitoterapia. Não pode cobrar. A minha casa faz aromaterapia. Não pode cobrar. A minha casa faz vibraturgia. Não pode cobrar.
Tudo isso aí a gente realiza lá. Não pode cobrar, lá não é, isso não pode cobrar. A minha casa faz o passe, não pode cobrar. A minha casa tem os espíritos ali que ficam em pé, né? Seja cigano, Exu, preto velho, caboclo, seja lá o que for. Não pode cobrar. Espírito não veio aqui incorporar e cobrar ninguém, nada. Ele, é a missão dele, o trabalho dele é esse. Então, fica de olho nisso aí, tá bom? Próximo item que tem que ter numa casa: o ambiente deve ser espiritualizado, de objetos, objetivos também elevados, lógico, né? Não deve ter aquelas coisas mundanas, um monte de maluquice que a gente vê por aí, né? Excluído do exibicionismo, é aquilo que eu estou falando, né? Aquelas coisas assim que não tem nada a ver, né? Excluídos de superstição também, né? Achando uma porção de coisa que não existe, e de principalmente o interesse pessoal, ok? Próximo item: as manifestações devem acontecer de forma ordenadamente, ou seja, tudo tem que ser organizado, planejado, não pode ser a zona, né? Uma de cada vez, respeitando a doutrina implantada naquela casa, ok? A direção da casa espiritual deve possibilitar o crescimento espiritual e intelectual do médium. Ih, já complicou toda a vida também, né? Falou em intelectual do médium, tá ruim, né? Difícil. Mas vamos lá. O que é o desenvolvimento intelectual do médium? Aula. Trazendo ensinamentos de edificação moral, que é o que a gente prega aqui o tempo inteiro. Não adianta, médium só é bom médium quando ele tem moral. Conduta moral. Ah, mas o Joãozinho, ele errou, teve um dia lá que ele encheu a cara. Poxa, e aquela energia pega ele tão forte. O cara errou um dia, ele vai se recuperar e o compromisso dele é de acertar. E aí é aquilo que Jesus falou: quem não tiver pecado, jogue sua primeira pedra. O que ele está falando aqui é de uma constância. Não é uma coisa que você caia sem querer, até porque os médios, a todo momento, eles são obsediados, eles estão ali, não é só os médios, todo mundo é obsediado, mas aqueles que estão fazendo um bom trabalho, aqueles que estão desenvolvendo uma diferença na espiritualidade, os espíritos tentam desmotivar, tentam levar eles, sabe, tirar aquele médium da espiritualidade de qualquer maneira. Essa é a função desse lado do mal, é desviar aquele médium. Quando eu falo médium, eu falo de todos. Aquela pessoa de uma boa casa espírita, de um local que está dando para ela crescimento e evolução moral, ética, está evoluindo o espírito dela, entendeu? Então a missão deles é essa, é tirar aquela pessoa dali, é criar dificuldades. E como o ser humano é fraco, né? Todos nós somos suscetíveis à fraqueza, principalmente mental, que são sugestões que a gente ganha desses espíritos. A gente não, né? A maioria acaba sendo sugestionado por esses espíritos aí, entendeu? Sou eu que estou dizendo isso? Não, não sou, entendeu? Então é isso que acontece. Pode fazer uma pesquisa aí, faça a pesquisa, entendeu? Bom, então, trazendo o ensinamento da edificação moral que possa fazê-lo crescer como espírito, foi o que eu acabei de falar agora, certo? Seguir e respeitar a doutrina pregada pelo médium supremo, que aqui ele usou essa frase, médium supremo, não é que seja médium supremo, mas é pelo líder da casa, né? E principalmente o líder da casa tem que estar sobre
a orientação de Jesus. Ah, eu não acredito em Jesus. Ah, então não posso fazer nada por você. Toda base religiosa toda base religiosa tem como os fundamentos naquilo que Jesus trouxe. Entendeu? Não acredita? Né? Fazer o quê? Mas se todo ser humano seguir aquilo que Jesus pregou, todo ser humano se tornará um ser humano melhor. E toda casa espiritual será diferenciada. Pode até não acreditar nele, mas você acredite nas palavras dele. Né? Tá aí os estudos para quem quiser. Estude e você verá que realmente existiu, que realmente aconteceu o que aconteceu. Isso existem várias e várias comprovações. Como eu falei, comprovações essas que estão nos livros dos médios, dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foram psicografadas. Então não tem como. Né? Então acredite se quiser, mas essa é a verdade. Né? E a verdade liberta. Então, se quiser, se liberta. Senão, aí continua nessa situação. E é por isso que algumas religiões, ao invés de evoluir, estão ali cada vez mais involuídas. Não cresce. São religiões que só trazem a diferença entre si, que só trazem disputas entre si, só trazem tudo de ruim, né, entre elas mesmas. Entendeu? Porque não segue isso. Né? Então o problema não é a religião, porque no próprio ensinamento de todas as religiões tem mandamentos, como eu falei lá atrás. Esses mandamentos, adivinha? São todos ligados aos mandamentos de Deus. Mas nego não sabe nem quais são os 16 mandamentos do candomblé. Nego não sabe nem quais são os 12 mandamentos ciganos. Não sabe nem quais são os 10 mandamentos que tem na Umbanda. Porra. Então, quer dizer, né? Fica até na questão das ervas, né? Até na questão das ervas, quando a gente se aprofunda no trabalho e no tratamento com as ervas, existem 14 mandamentos. Oxe, então quer dizer, caramba, é complicado, né? Mas vamos lá. Edificando assim um trabalho, né, evangélico, evangelizado, né? As pessoas acham que evangélico, evangelizando, as pessoas evangelizando aqueles que te procuram, aqueles que vão até você, é você dar a palavra, é você plantar a semente, entendeu? Esse é o único meio de assegurar uma assistência espiritual elevada. Em resumo, boa prática, estudo, bons ambientes edificam um bom médium. Então, olha que tudo isso é para você saber aonde você tem que ficar numa casa espírita. Vai vendo. É importante colocar também alguns valores fundamentais quanto ao desenvolvimento mediúnico. Mediunidade não se desenvolve contra a vontade do médium. Quem sabe é ele. Livre-arbítrio, escolha. Escolha, consequências. Simples assim. Até porque, para o guia atuar, é necessário a predisposição do médium, a aceitação. Se você não aceita, você não se liberta, né? E você fica no karma, né? O seu karma só começa a melhorar quando você entende e aceita e faz alguma coisa para mudar, ok? Então, não adianta forçar a barra e sair atropelando as etapas do desenvolvimento mediúnico. Quem não sabe andar não deve tentar correr. Tudo tem o tempo certo. Fruto tirado do pé antes da hora não é bom para o nosso paladar. Não é, tirei a manga, que a gente faz muito, né? Quando eu era criança fazia muito isso. Tirava a manga, enrolava no jornal e botava lá. Ficava horrível. Diferente pra caramba de você tirar a manga do pé madura. O médium precisa buscar sempre estudar para poder entender o que está acontecendo com ele. Então, esses são os requisitos para uma casa espiritual boa. Então, todo mundo já sabe aí o que precisa, né? E aonde tem que buscar e procurar. Cabe a você, quando chegar na casa espiritual, avaliar, olhar, prestar atenção se a casa tem aula, se a casa cuida de você, se a casa tem um ambiente
arrumado, equilibrado, enfim, tudo isso aí que eu li aí, é só voltar o vídeo e tá ouvindo. Deixa eu ver aqui, 6h30, 7h30, a gente tem 5 minutos ainda. Tem um item aqui muito importante que fala sobre por que não é aconselhável desenvolver a sua mediunidade em casa, já que a mediunidade é algo natural. Então eu vou explicar depois aqui o porquê. Seja bem-vindo aí, meu irmão Wallace. Grande abraço. Então eu vou explicar porque eu vou dar uma olhadinha aqui, porque parece que alguém escreveu alguma coisa, mas a gente já está aqui, faltando 5 minutos para dar 7h30 e meu curso começa às 8h, né? E justamente eu estou fazendo esse curso para poder ajudar melhor as pessoas. Vamos ver aqui, Magna, desculpa. Conheço uma pessoa que é do Candomblé e em conversa sobre religião, ele me falou que todos os filhos de santo têm que ser raspado e catulado. Não existe isso, balela, tá? Não concordei. Estou errada? Está perfeitamente correta. Pois eu estou iniciando agora na Umbanda. Estou estudando muito para interagir sobre a religião. Então, deixa eu te falar, Magna. Caô, tá? Eu falei até em uma das lives passadas que na minha casa é ecumênica. Então eu cuido do Candomblé também. E que na verdade as pessoas do Candomblé 10% só são raspadas. É que todo mundo do Candomblé tem essa mania de querer raspar todo mundo. Entendeu? Então, isso aí é balela, não é verdade. Tá? O orixá que quer que o filho seja raspado, ele vai mostrar não só ao médium dele, como ao zelador. Entendeu? Se não for assim, é balela. Tá? Então, na verdade, o orixá, você não precisa reconhecer o orixá. O orixá já nasceu com você. Só que a gente, quando faz a pessoa, a gente tem uma forma de falar que a gente planta aquele orixá na cabeça daquela pessoa. Mas existem várias formas da gente cultuar o próprio orixá e a pessoa viver a vida toda ali, não ter uma cobrança para fazer, para raspar o santo. Entendeu? Então, na verdade, o orixá tem que ser reconhecido. Agora, não pode misturar o orixá da Umbanda com o orixá do Candomblé, porque o orixá da Umbanda não é orixá. Entendeu? E os umbandistas sabem disso. Não adianta me criticar, sabe disso. Porque o orixá da Umbanda, vêm na linha de caboclo. São caboclos mais evoluídos. Ele não é um orixá africano. O orixá é Candomblé e não Umbanda. Umbanda nunca teve orixá, nunca terá. Umbanda é Umbanda. Candomblé é Candomblé. Candomblé é África, é Iorubá. Entendeu? É tratar do orixá. Não adianta você tratar da Umbanda e não reconhecer seu orixá, não tratar do seu orixá pelo Candomblé. Por isso existem os conflitos e os problemas. Então não adianta eu querer chegar para Oxalá e conversar com ele assim assado, ou entregar alguma coisa para ele, e não é assim. Tem que ter ali a sua cantiga, o seu fundamento, o seu trabalho pelo Candomblé, a sua cantiga em Urubá. Entendeu? Então não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que, por exemplo, existem casas que são homolocô. Aí tem o Candomblé e tem a Umbanda. Mas o cara vai trabalhar na Umbanda, é Umbanda. O Candomblé é em dia separado. Então o Candomblé é Urubá. Candomblé, a comida típica do Candomblé. E a comida típica da Umbanda é diferente do Candomblé. Então, quer dizer, não bate, né? Exu da Umbanda é uma coisa. Exu no Candomblé é outra coisa. Porque Exu é Exu em qualquer lugar. Então, só que não pode misturar. Porque as pessoas estão confundindo aí Exu catiço, que a gente chama de Exu catiço, no bom sentido, que é trancar a rua, Maria Padilha, etc. e tal, mulambo, com bara. São coisas completamente diferentes. Ah, mas no meu assentamento leva as coisas que leva ali no bar. É lógico, o assentamento de Exu catiço só existe, só é daquele jeito porque houve migrou
do Bara, de um assentamento para o Bara. Está errado ou está certo? Está certo, porque aquilo ali são artifícios que a gente coloca ali e que se transportam para o astral como armas, como isso e aquilo, armas astrais, para que essas divindades ou espíritos, eles tenham aquilo ali para poder defender você de alguma forma. Por isso que se bota punhal, se bota isso, se bota aquilo. Apenas por isso. Entendeu? Então vamos lá. Papá, rapidinho aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Como proceder com pensamentos negativos, repetitivos de ansiedade e medo? Joana de Ângeles, maravilha, mentora de Divaldo Franco, né? Essa daí diz que até 97, 98% desses pensamentos nem nunca vai acontecer, mas como proceder a esse descontrole e desequilíbrio no médium? Fácil. O médium, ele precisa estar numa casa espiritual. Quando ele está numa casa espiritual e a casa espiritual dá a ele segurança espiritual, isso se acaba com o tempo, se extingue, porque ele vai estar amparado por uma egrégora. Entendeu? Quando você está sozinha, é complicado. Agora, quando você está sob a influência de uma casa espiritual, se você é um bom médium, tem moral, então você recebe a ajuda de todas aquelas entidades daquela casa. Todas. Entendeu? Então, tem as minhas entidades, tem a entidade do Joãozinho, da Mariazinha, do Joaquinzinho. Então, essas todas ali estão ligadas por uma teia. A matriz é a casa e as teias saem dali, que estão ligadas a todos. Então, quando aquela pessoa necessita de ajuda, ela recorre a essa teia. Você já viu quando uma teia de aranha é grandona, a aranha pode estar lá do outro lado, mas se a mosquinha cai aqui, a vibração naquela teia, pode ser aonde for, ela vai sentir. Então, ela vai vir até aquela pessoa ali. E aí existem vários tratamentos, como vibraturgia. E eu estou até falando da vibração. Ou seja, a vibraturgia, ela trabalha muito isso. E quem não conhece, por exemplo, são trabalhos que a gente realiza. Existe essa pesquisa também, não sou eu que estou falando, existe essa pesquisa também. Inclusive, eu não me lembro do nome dele agora, mas ele fez essa pesquisa na água. Nosso corpo é mais de 70% de água. Entendeu? E aí ele comprovou lá que dos sentimentos ruins, da palavra ruim, como é que ficam os cristais da água, de palavras boas, disso, aquilo outro, dos tratamentos, como é que fica a água. Então a diferença é gigantesca. Então esse também é um tipo de tratamento para ajudar nisso. Existem vários outros, né? Mas tratamento, né? E vamos ver aqui, eu acho que são só essas duas perguntas, se eu não me engano, né? Mas papai, eu acho que é isso aqui, gente. Então, eu não sei, tem mais alguém aí que fez alguma pergunta e eu não estou vendo aqui, mas eu acho que foram só essas duas perguntas aqui. As perguntas foram muito importantes, obrigado aí pela pergunta de vocês que fizeram, isso é muito importante mesmo. Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra, com certeza, foi o que eu falei. Umbanda são entidades, Candomblé são divindades. Exatamente, Ulisses. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Candomblé se trata de divindade. Umbanda se trata de entidades. Entendeu? Aí a pessoa fala assim: ah, mas Inhansã, a gente vai fazer uma live de Candomblé, né? Ah, mas Inhansã, porque falar de Candomblé é muito complicado, tem muito mimimi aí, entendeu? É complicado demais. Mas aí, mas Inhansã fez isso, fez aquilo, que teve relacionamento com 30 homens. Mentira. Mentira. Entendeu? Muitas histórias foram inventadas. Nem existem essas histórias. Né? Alguns itãs, a gente chama de itã, alguns itãs nem existem, foram inventados aí pelo homem, né? Então é bem complicado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode achar
que um orixá é uma divindade, porque o orixá é partícula de Deus. É a partícula de Deus porque eles estão ligados aos elementos da natureza. Então eles não comandam o elemento da natureza não, tá? Eles não comandam. Ah, Yansan comanda o vento. Para! Yansan comanda o raio, sei lá o que. Não vem que não tem, tá? Não comanda nada, entendeu? Então está ligado àquele elemento, não comanda nada. Isso tem que deixar bem claro aqui. Ah, mas estuda que vai saber. Então, o Chaguian, por exemplo, o elemento é ar. Não é que ele comande o elemento ar. O elemento ar faz parte dele. É diferente. Entendeu? Faz parte. Ele não comanda nada. Ele é uma divindade, partícula. Então ele está ligado. Ligado não comanda. Certo que ele pode utilizar aquele, mas não é ele que é o dono do elemento ar. O dono do elemento ar não é ele. Ele só está ligado ao elemento ar. Entendeu? Então, como Xangô aí, por exemplo, elemento fogo. Lógico, estou falando de Xangô, não de Airá. Ok? Que Airá também existe a qualidade, por exemplo, que Ibonan aí é o elemento fogo puro. Né? Inclusive é o que traz o Izô na cabeça. Né? Então, assim, inclusive tem até o Itã que o próprio Airá, se não me engano, em Chile, que é uma qualidade, saiu do reino de Xangô para levar o Xalufã, e à noite ele produzia o fogo, carregava o Xalá nas costas e produzia o fogo à noite para que não morresse de frio, entendeu? E para que pudesse ter a sua alimentação, etc e tal. Então por isso que na roda de candomblé, quando o Xalufã vira, quem carrega ele nas costas é Xangô, né? É um Airá. Aí na falta dele vem, né, outros orixás aí como Ogum e o Chaguian e tal. Mas a prioridade é Airá. Entendeu? Então, só que isso a gente não está aí para falar de candomblé. Né? Então, assim, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Mas por que dizem que o candomblé que tem entidades não é candomblé? Não entendi. Não, é candomblé sim. No que se difere os orixás de candomblé e de umbanda. Não entendi bem. Mas é candomblé. O candomblé hoje em dia não é mais o candomblé puro, porque não tem como. Então o candomblé é orixá, apenas orixá, só isso, orixá, não é mais nada. Quando você tem ali no candomblé Exu e etc, já é umbanda. Então aí são aquelas divindades, aquelas entidades trabalhando com aquelas divindades. E Exu nunca será comandado pelo um orixá. Preto velho, muito menos preto velho, caboclo, boiadeiro, nunca. Entendeu? Que as pessoas têm essa mania aí horrível de falar que Exu e que seja lá o que for é escravo do orixá. Orixá, não existe isso. Orixá é culto africano, Exu é culto brasileiro. Que tem uma coisa a ver com a outra, nada. As pessoas que ficaram colocando isso na cabeça e absolutamente não existe nem isso. Entendeu? Existe hierarquia. Hierarquia. Orixá. Ori é cabeça. Chá, força. É a força da nossa cabeça. Então ele está aqui aonde? No chácara coronário. Ele está acima de todas as outras divindades. De todas as outras entidades. Então Exu está abaixo de orixá. Cigano está abaixo de orixá. Caboclo está abaixo de orixá. Preto velho está abaixo. Euerê está abaixo de orixá. Todo mundo está abaixo de orixá. Então se deve respeito. Respeito a Ori, a cabeça. Por isso que a gente precisa reconhecer o orixá. Muita gente trabalha na Umbanda, a vida está uma porcaria, por quê? Porque não reconhece o orixá. Entendeu? Muitas vezes está na Umbanda, está no Candomblé, a vida é porcaria, por quê? Porque tem um cigano, tem uma mediunidade, tem aquela questão cigana que tem que fazer e não vai. Muitas vezes não vai porque tem que também fazer a parte cardecina, por causa que tem karmas passados, tem problemas ancestrais. Ancestralidade não é só de orixá, para quem não sabe. Né? Existe a ancestralidade de orixá, mas existe a ancestralidade consanguínea, que são familiares que morreram, até de outras encarnações, estão aí criando problema. Então por isso que tem que ser cuidado nas mesas e etc. E é isso aí, entendeu? É assim que funciona.
Vamos lá. Papapá. Umbanda, entidade de conversação, consulta, candomblé, divindades. Enfim, orixá não dá consulta para ninguém. Divindade. Nem fala. Fala só com escolhidos. Mas de vez em quando a gente vê orixá falando aí com gente que mete a cara na cachaça e fazendo uma opção de besteira, aí fica até duvidoso, né? E aí, como aí foi falado aí, né, entidades, aí elas vêm para dar consulta, que a missão da entidade aqui é fazer as pessoas e o médium dela evoluir, ok? O orixá, ele está aqui para trazer a força para você, é diferente, para trazer o equilíbrio mental, emocional e etc. É muito diferente do trabalho de uma entidade, completamente, são polos totalmente distintos. Uma entidade não tem nada a ver com uma divindade, um trabalho de uma entidade não tem nada a ver com o trabalho de uma divindade. São totalmente diferentes. E aí as pessoas se perdem nesses assuntos porque não estão estudando. E o pior, você vai em algumas casas e vê lá a entidade fazendo uma porção de maluquice, né? Cara, eu não acho melhor nem eu falar isso aqui. Mas enfim, fazendo uma porção de coisa maluca mesmo, entendeu? E o pior, você acha que a divindade vai aceitar aquilo ali? Tu acha que é mesmo um Exu fazendo aquilo ali? Aquelas maluquice toda? Ah, não dá. Não dá, gente. Não tem como. Tá bom? Então assim, ficou aí tudo bem respondido nas perguntas. As perguntas foram legais. A gente precisa continuar assim. Então, para a nossa próxima live, a gente vai falar desse assunto aqui também, que é um assunto muito polêmico, que é o assunto que a gente... do porquê não se deve desenvolver a mediunidade na sua casa. Porquê não se deve trabalhar incorporado em casa. Porquê não se deve dar consulta em casa. E aí a gente vai falar sobre isso aqui. E isso é muito importante porque muita gente também trabalha dessa forma. Muita gente também faz exatamente isso. Ok? Vamos deixar então para a semana que vem. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, gratidão ao Pai, né? Ao Pai de todos, Deus, e a todas as divindades que estão aí para nos abençoar. Que puderam estar aqui do nosso lado hoje, que eles possam estar aí sempre ao nosso lado aí nos orientando no caminho de luz, tá bom? Um beijo no coração de todos. Não esqueçam de compartilhar essa live para que chegue na maior parte possível de pessoas, né? Seja, como eu sempre falo, seja no município, no estado ou no país, para que a gente consiga ajudar as pessoas, porque a ajuda para as pessoas também é assim. A gente ajuda o ser humano também levando a verdade, entendeu? Porque a verdade liberta, a verdade dá uma outra visão, tá bom? Então, beijo no coração de todos vocês, até quinta-feira, qualquer dúvida estamos aí, tá bom? E eu vou para o meu curso agora para que eu possa atender melhor as pessoas que me procurarem. Beijão. Tamo junto sempre aí. E até semana que vem. Fiquem com Deus.